No Resenha das Paradas de hoje, vou falar dessa série do subgênero terror teen do aclamado diretor Mike Flanagan, que já estreou entrando pro Guinness, com o recorde de maior número de jumpscares em um único episódio. A série tá lá na Netflix e eu vou dividir a resenha em duas partes. Na primeira eu vou falar das coisas de produção sem spoiler, na segunda espoliar criticamente a obra e na terceira dar a minha conclusão sobre a parada. De cara, eu queria deixar claro que eu não ia mais fazer coisa de terror por aqui não. Mas como tá rolando um boato infundado entre os inscritos de que eu tenho medo dessas coisas, um deles tentou me subornar com um pix de 100 conto para eu fazer essa resenha. Eu sou um homem de princípios e por isso jamais dispensaria 100 conto. Então lá vai. Mas antes, se não fosse inscrito, o faça, deixe seu like e manda aquele comentário maroto pra gente ir resenhando. Sei que vocês devem estar percebendo que o cenário está um pouco diferente. Coloquei o sofá para lavar e ele encolheu um pouco, mas depois eu estico ele de novo. Não se esqueça que o Pix do canal tá aí na descrição, para você mandar qualquer aqué, lembrando que o valor sugerido é de um bambá, porque aí um com o de outro, junta e vira alguma coisa. Esse episódio tem o patrocínio da Bahia Gás e do governo do estado da Bahia. Clube da Meia-Noite é uma adaptação homônima do livro do famoso escritor Christopher Pike e conta uma história que se passa em 1994 e gira em torno de Ilonka, em uma clara referência à fantástica fábrica de chocolate. Ela é uma estudante com câncer incurável que nos corres de tratamentos alternativos descobre que uma tal de Julia Jane, nome de heroína da Marvel, se curou de um câncer igual ao dela em um asilo feito para adolescentes em estado terminal passarem seus últimos dias e se joga para lá atrás de respostas. Chegando, descobre que a garotada que está lá para morrer a qualquer momento se reúne todas as noites na biblioteca no que eles chamam de Clube da Meia-Noite para usar drogas, se embriagar, praticar orgias? Não! Para ficar contando historinha de terror enquanto a morte não chega. E se essa história em si já é bastante deprimente, a que está por trás do livro de Pike é bem mais hard. Ele conheceu uma fã com câncer que se reunia com os amigos para ler e comentar os escritos dele, apresentou-o a essa galera, que se auto-intitulava-se Clube da Meia-Noite, e pediu para ele escrever um livro sobre eles. Pike se jogou na escrita sem dó nem piedade, virado no estopor para ver se conseguia terminar para dar tempo dela ler, mas, infelizmente, a garota faleceu um dia antes dos originais ficarem prontos. Pesado, pai. A narrativa segue entre as histórias que o povo conta e a trama principal, que é Ilonka investigando os mistérios do asilo, buscando cura, e as relações que vão se estabelecendo ali entre os personagens. Só que logo a gente percebe que as historinhas não estão dissociadas do todo, e dizendo muito mais do que está rolando de cada personagem do que a gente percebe a princípio. E aí tem duas coisas muito bacanas. A primeira é que os personagens da história são interpretados pelos atores da série e isso ilustra quem eles são e como são vistos, o que vai possibilitando ao longo desse desenvolvimento que a gente vá se envolvendo mais com o povo. A segunda é que cada personagem inventa a sua história num estilo diferente, propiciando que a gente vá dando um rolezinho em vários subgêneros do terror, como o drama, o sci-fi, o noir, a ficção científica, o slasher e até aquela pegada de terror mais oriental, como o chamado, o grito, o Gangnam Style. E a terceira é que, como a coisa não é dada mastigada, cabe a gente identificar em cada história o que é que realmente tem a ver com os Paranauê. Na adaptação do livro para a Netflix, Flanagan usou tanto no elenco principal como em participações um grande número de atores que já tinham trampado com ele na Missa da Meia-Noite e muitos deles vão estar no seu próximo trabalho para a plataforma, A Queda da Casa Usher, adaptação da obra homônima de Edgar Allan Poe. E agora, para analisar a série propriamente dita, começarei pelo início, analisando este primeiro episódio que entrou para o Guinness de Jumpscares de uma forma que eu achei injusta. Mas já eu explico o porquê. A partir desse momento vai rolar uns spoilers. E se você ainda não assistiu, se saia ou arque com as consequências. A parada começa nos introduzindo lá ele no drama de Ilonka. Uma jovem cheia de vida descobre o câncer, começa o tratamento que não dá certo e é diagnosticada como terminal. Detalhe que o primeiro sintoma se dá enquanto ela está numa festa.
espirra sangue na mão e quando vai limpar, tem umas visões de um velho no espelho com um buraco nos olhos e a boca tudo preto. Sem querer aceitar o veredito da médica, ela vai pesquisar tratamentos na internet e se bate com o asilo Bright Cliff e com a história de uma paciente que se curou lá. Rola mais visões, inclusive com a mulher com os olhos e a boca igual a do velho do espelho. Mas não fica claro se é outra pessoa ou se o fantasma é crossdresser. Fala com o pai que quer ir para lá, ele não gosta e pergunta se ela sabe o que é que significa Bright Cliff. Ela diz que sabe, mas que quer ir assim mesmo. E para quem não sabe, em brasileiro, Bright Cliff quer dizer Cliff do Bright. Tá certo eles de não querer que ela vá. Eu também não ia gostar de filha minha indo pro pico desse não. Chega lá, se bate com o Kevin que apareceu nas visões. A gente vê que pintou um clima, mas bacana, porque os dois têm a mesma idade, não tem problema. Vê lá de novo a mulher ou o fantasma crossdresser, não sei. Desmaia e já acorda conhecida a Dr. Stenton, que é quem manda na parada. Depois, sai de rolê e tour pelo asilo com Spencer de guia, que vai apresentando a galera e fofocando a doença de cada um. Por último, conhece Anya, sua colega de quarto, que se mostra o avesso da simpatia. No meio da noite, segue a outra que se sai do quarto e descobre o Clube da Meia-Noite e fica lá escutando escondido. Rola a primeira historinha, contada por Natsuki, que basicamente é de um garoto que está perdido e se bate com uma menina parecendo a do chamado, que fica dando gritos, se sumindo, aparecendo e gritando de novo. E é por isso que eu fico na cisma das seguintes do episódio, porque cada grito desse conta um jumpscare. E como é uma repetição, chega uma hora que você já sabe que vai rolar. E jumpscare tem que pegar a gente de surpresa, senão não assusta. Esse é aquele subgênero terror jequiti. Eu mesmo só me assustei em todos os jumpscares por educação, porque afinal de contas, o povo tinha trabalhado para fazer aquilo e a gente tem que prestigiar. Até tentei contar quantos dos 21 jumpscares que levaram a série ao Guinness e estavam nessa sequência. Mas nas 8 tentativas, eu me assustava tanto que perdi as contas e tinha que voltar para contar de novo e tome-lhe susto. Acabei desistindo porque minha pressão entrou em ascendência para cima. Fiquei até me perguntando se não teria um Guinness para a pessoa que tomou mais susto com os jumpscares do episódio com mais jumpscares e se pagavam por isso. Porque assim, eu não tenho medo de assombração não, mas de boleto, pai. De qualquer forma, acredito que mais da metade dos sustos estavam lá e achei isso meio que malandragem só para entrar no Guinness. Acabou a historinha e rola aquela coisa clichê de Anya que tá pegando para si a vilania, não querer Lonca no clube e a galera ficar não deixa disso. Explicam a ela que além das histórias, eles têm um pacto que quem morrer primeiro tem que dar seus pulos para voltar e dizer o que é que tem lá do outro lado. E Lonca conta a história de Julia Jane, aquela lá que se curou, misturando o que ela sabe com invencionices, mas como se fosse tudo coisa inventada. Ao contrário da primeira, que só tinha a função de entrar pro Guinness, essa segunda história traz duas informações que serão importantes para a trama. A primeira é que realmente Julia Jane sumiu por um período. A segunda é que ao voltar ela se curou. E a terceira é que permanece um mistério do que foi que rolou nesse meio tempo com ela. Descobrimos que tem mais uma paciente lá que está nas últimas, a Trista. E Lonca conhece a doutora Natureba Shasta e vê uma pureta gravada no tronco de uma árvore. E aí à noite quem conta a história é Anya, que é sobre uma bailarina e traz vários elementos importantes sobre a personagem. Além de ser uma das melhores histórias, foi nela que eu realmente fiquei apavorado. O que me causou isso foi a cena em que o pé da bailarina se quebra. Para mim, essa foi a cena mais forte da série. Na boa, até hoje eu tô com 3 pelos no corpo que não conseguiram se voltar do arrepio que me deu. Porque assim, eu não acredito em assombração, mas acredito em pé quebrado. Essa história traz 2 informações relevantes. A primeira é o problema da personagem de abuso de drogas, camuflado na ficção. A segunda, o fato dela ter sido uma bailarina promissora. E a terceira é a figura de um amigo dela lá que se afastou dela e que ela sente muita falta. E Lonca e Kevin invadem o escritório do Dr. Stenton e pegam os arquivos de Julia Jane. Ela meio que volta no tempo e vê um retrato da véia fantasma ou do fantasma crossdresser, não sei. E aí ele ou ela aparece dizendo que tá de ramo. Forçando os arquivos de Julia, e Lonca descobre o desenho da árvore apuletada e um número, 292.13. Depois tem uma visão de uns Obi-Wan Cannabis com tatuagem de apuleta no pulso, cada um carregando uma vela. Segue o povo até a porta do elevador, se esconde, mas um aparece atrás dela e solta fumaça na cara.
Era pesadelo, ela tenta mostrar a ampulheta e o número para a Anya, que sempre muito gentil nem olha, depois tira onda e no final pede desculpa dizendo que tá mal, porque é dia da família e ninguém vem visitar ela. Na visita, o pai de Spencer quer que ele escreva um cartão de aniversário para a mãe que não o visita. E Ilonka elogia a beleza da irmã de Kevin, para depois descobrir que na real a garota é a namorada do boy. Os pais de Amish ainda não conseguiram asilo político para poder entrar no país para ver o filho. Anya cola no pai de Ilonka e mostra que quando ela quer, é um doce. Acabou a reunião de família, Natsuki descobre que Tristan morreu. Ilonka mostra os desenhos de Julia Jane para Kevin e diz que tá vendo coisas e ouvindo vozes que mandam ela investigar. Ele demonstra achar que ela tá doida. Natsuki vê o vulto de Tristan no quarto onde ela morreu. E segue com a historinha de Kevin, que é uma parada de slasher martelante interpretada por ele próprio. E até uma história bacana, mas ele interrompe antes de contar o final e fica para depois. Ilonka e Kevin descobrem no elevador uma ampulheta com um botão escondido. Conseguem fazer a parada funcionar e vão parar em um andar secreto. O elevador sobe com Kevin e Ilonka fica lá. Vê a véia, o velho fantasma, mas Kevin volta. E depois eles vão lá com o clube todo e exploram um local que parece um quarto sinistro. Ilonka acha um livro com o título Clube da Meia-Noite, que por sorte não é o mesmo do qual a série deriva, porque aí ninguém entende nada. É um diário de Julia Jane. Sandra se bate com umas paradas de ritual com sacrifício e fala que é melhor se sair dali. Na sessão de terapia, Sandra manda uma de que eles deveriam colar na religião dela e bate boca com Spencer, por conta do preconceito religioso com os gays. Na floresta, Ilonka se bate com Shasta, que dá para a garota umas paradas na tureba da empresa dela. Pergunta se ela saca do Paragon, um culto das antigas que rolava lá no asilo. Ela diz que não sabe não. E fala da biblioteca do asilo, que é para outro usar o sistema decimal de classificação para achar os livros naturopáticos. E Spencer tá passando em frente ao quarto onde a figurante morreu e ouve uma voz chamando ele pelo interfone. Volta e a porta tá trancada. Ele pergunta quem é, a voz começa a puxar assunto e é só aí que ele se sai. Na boa, personagem coisa de terror não raciocina não. Se sou eu que tô passando e sai do interfone um big, eu falo logo não sou eu não e me pico. Véi, deve ser uma labuta da zorra pra você conseguir voltar do além. Porque se fosse fácil, toda vez que desse uma merda na vida da gente, aparecia um parente morto pra jogar na cara, eu avisei. Então, é óbvio que a pessoa que voltou não foi pra te pedir uma besteira, tipo tirar uma toalha da janela, não. Vai ser uma parada que você vai se lascar pra resolver. O certo é fingir que não ouviu e adiantar o lado, pai. Senão você vai fazer o quê? Negar pedido pai defunto? É mais feio que negar copo d'água. Na Night, quem conta a história é Sandra e é uma parada estilo noir. Pra quem não sabe o que é noir, é quando noir cor e fica tudo preto e branco. Normalmente usado em enredos de crimes investigatícios. Mas a Marvel, por exemplo, se aproveitou do gênero para contar a história de lobisomem e assim driblar a crise do CGI. Porque CGI mal feito em preto e branco vira conceitual e ninguém liga. Ainda na biblioteca com Kevin, Ilonka se toca que o número lá pode ser do sistema decimal de classificação e acha um livro com uma ampulheta na capa. Eu achei até que era aquele O Tempo e o Vento de Jorge Amado. Anya é atacada por uma sombra e quando Ilonka e Kevin chegam, encontra ela em cadeira de rodas desmaiadas. O livro da ampulheta é um diário que conta a história do culto Paragon e foi escrito pela filha da sacerdotisa do culto, uma mulher meio pinel que acreditava nas deusas gregas com aqueles nomes tipo artrose, osteosporose, pâncreas, vértebra, bico de papagaio, artrite, e tinha essas ondas de cura. A mulher entrou numas de veneração, culto antigo, sacrifício de bicho para conseguir mais tempo de vida, e a filha dela, vendo que a mãe estava bilolada, pegou as crianças, fugiu e encanou sua progenitora às autoridades. Quando eles chegam lá, tá todo mundo morto menos a mãe dela, que mete o caô, que errou a receita do chá e foi sem querer. Tá, foi sem querer, mas ela não tomou. Isso deve ter sido caldo de maniçoba feito com a folha errada. É barril, pai. Por isso que a regra é clara. Quem fez a maniçoba que coma primeiro, não é? Ilonka ganha uma peruca massa. Tá ali lavando o rosto, sai do banheiro e vê do lado da cama de Anya a entidade idosa ou idoso que vai indo com calma, abre a porta e sai. Impressionante um fantasma dessa idade ainda não ter aprendido a atravessar a parede. A historinha da vez é de Amesh e é um sci-fi apocalíptico com viagem no tempo
E o personagem principal é um design de games que é ele com cabelo. História bacana, que denuncia que ele tá apaixonado por Natsuki. Depois da história, ela dá mole pra ele não toma atitude, mas ela toma. Anya conta pra Ilonka o que rolou na vida dela e várias coisas na história que ela contou passam a fazer sentido. Destacarei duas. A primeira é que os pais morreram num acidente de carro procurando ela que tinha fugido de casa. A segunda é que depois disso ela começou a tomar uns picos e ficou viciada. E a terceira é que o tal do amigo dela tentou ajudar, colocando-a em reabilitações, mas um dia ela picou na cabeça dele um biscuit de bailarina que ele tinha dado a ela de presente. O biscuit quebrou a perna e tempos depois ela foi diagnosticada na mesma perna que quebrou lá da bailarina e amputou. Volta a historinha martelante de Kevin e mais uma vez ele deixa o final para depois, deixando eu e o povo lá na expectativa. Ilonka pede para mandar uma e conta a história de uma bruxa curandeira que quer salvar uma pessoa, praticamente para demonstrar que ela quer salvar a vida de Anya com magias. Mas a outra apaga no meio da história. Na sessão de grupo, todo mundo sem querer aceitar a Anya ter entrado em estado terminal. E o povo mais na bad com isso do que com a morte da figurante. É isso mesmo, ninguém tem empatia com figurante não. Uma vez me chamaram para fazer uma figuração, eu me arrumei todo, pintei cabelo e as porra, cheguei de manhã cedo para ficar na frente, esperei o dia todo. Quando deu de noite, na hora de gravar, me mandaram foi lá pro fundo, ó, dizendo que eu era muito grande e tava tapando os outros. Quando chegou na estreia da parada, eu levei a família toda, uns amigos e um vizinho meu, que eu nem falava direito, que o bicho é fofoqueiro da desgreva, mas exatamente por isso, para ele poder espalhar meu estrelato no bairro. Paguei o ingresso de todo mundo. Quando rolou a cena, o sacana da fotografia tinha colocado o foco lá só no primeiro plano, minha cabeça lá atrás, parecendo um borrão, eu apontando, ninguém viu. E hoje em dia, meia Bahia sabe dessa história, porque meu vizinho broca. O cara é competente no que faz, só não divulga meu canal. Fifi dos infernos. Na floresta, Ilonka vê a ampulheta tatuada no pulso de Shasta. Parece até nome de filha da Xuxa. E ela, que disse que estava por fora dessas paradas de Paragon, diz que não tem nada a ver com o culto não. E aí, explica pra Ilonka o que é que ela tem que fazer pra salvar Anya. Rola ritual de dedada de sangue na testa. A sombra sai do teto indo de mão grande pra cima de Anya. E a história pula pra frente, com ela trampando em um caixa de mercado, usando prótese de perna, sem aceitar que os outros morreram. Tenta fazer as pazes com um amigo, mas ele quer não, e começa a rolar umas paradas estranhas, de ver os personagens das historinhas pelo meio da rua. A gente descobre que o ritual não deu certo, e que na real, ela tá no quarto onde o povo vai nas últimas, e a galera tá contando uma historinha da vida dela, com um final feliz, e depois ela morre. Me debulhei de lágrimas nesse episódio. Anya deixa as coisas dela pra Ilonka. Dr. Stanton questiona o diário e o que eles estavam fazendo lá embaixo e a ameaça de expulsão. No clube, Ilonka lê a carta que Anya deixou, dizendo que ela vai dar um jeito de mandar um sinal. Dr. Stanton entra na biblioteca, fala que estava ligada no clube e que não sabe o que fazer com eles e manda todo mundo pra cama. O povo fala de ir dormir, mas Ilonka sugere fazer um funeral para Anya, rumando as cinzas dela na água, em um dos momentos mais emocionantes da série, porque Sherry toca em seu violino gigante Good Redemption Time of Your Life do Green Day, uma das minhas músicas favoritas. E aí, me debulhei em lágrimas mais uma vez, e só não canto ela aqui para vocês, para não levarem de novo a minha monetização que eu ainda não tenho, como fizeram com a minha performance de Glory of Love, que está aparecendo aí no card para quem quiser dar uma conferida ou se emocionar novamente. O povo se sai e fica só Ilonka, e Kevin a abraça. Ela vai de boca para cima, mas ele afasta. E Stanton tá queimando um e bota o livro da ampulheta para queimar também. Ilonka ouve ela numa ligação e descobre que tem um deles que tá curado. Mais tarde ela tá ali na cama pensando na vida e toma-lhe jumpscare com a fantasma, que chega dizendo que tá com fome. Toda noite essa fome? Essa entidade deve estar dando uma baixa no fuminho de Dr. Stanton, não é possível. Ilonka pergunta à doutora quem foi que se curou, confessando sua belhudice. Ela diz que só conta quando tiver certeza que a garota não conte pros outros não. Ilonka conta pra Kevin e diz que acha que foi o ritual, que deu certo mas não pra Anya, e vai contar pra Shasta. Ilonka acha que foi ela que se curou. A Haribo diz que acha também. O enfermeiro e Sherry levam Spencer na casa dos pais para ele falar com a mãe. E ele manda um discurso emocionante sobre amor, autoestima, aceitação.
dando uma lição de moral massa nela. E eu só lágrimas debulhantes. Meia-noite, o povo se encontra lá de fora da biblioteca que está trancada e dão meia volta. No retorno, a Meshi se encontra com Natsuki e ela conta pra ele a história que ia contar no clube. E na boa, os outros perderam porque foi a melhor história da série e a mais aterrorizante também. Ainda por cima, quando nos é revelado que tudo aquilo ali é a forma dela de falar dos seus problemas psicológicos e da sua tentativa de se auto-suicidar-se a si própria para tirar a própria vida. Simplesmente genial. Ilonka ouve o choro vindo do fosso do elevador e desce para ver o que é. Se bate com a entidade feminina velha de costa e ao invés de se picar, não, se aproxima e pede que ela se vira. Quando vira, é Kevin. Kevin é crossdresser? Diz ele que tem acordado lá embaixo direto e que não vê muita mulher não, mas que o velho vê sempre. A doutora dá a notícia de que o diagnóstico terminal foi errado, mas pra Sandra. Ilonka fala que o ritual funcionou e que um deles se curou. Crente que foi ela, mas a Crente diz que foi não, que foi ela e não tem nada a ver com o ritual. Foi só erro de diagnóstico. E ainda que a voz que Spencer ouviu foi a dela, que fez isso para dar esperança e sente muito. Ilonka vai desabafar com Shasta, que finalmente confessa o óbvio, que ela é, na verdade, Julia J. E deve ser por isso que ela usa nome de identidade secreta da Marvel. Explica que a verdadeira magia está lá no asilo e combina colar lá depois da sessão do Clube da Meia-Noite para fazer um ritual e curar ela. No clube é a historinha de Spencer, uma parada com androide que lembra o Exterminador do Futuro. Chega lá Ilonka, Julia J e umas figurantes tomam-lhe ritual e no final tem que beber um chazinho. Ilonka cabrera e quando coloca o shot na boca, a doutora Stanton chega dizendo para não beber. Julia diz que beba logo, Stanton diz que não beba. As figurantes começam a engoiar sangue e cair de trimilix. E Stanton deixa a Julia Jane se sair para dar socorro para as figurantes envenenadas. Ilonka pede para não contar para os outros o que ela fez e diz que vai se sair com o pai que vai chegar porque é dia da família. Sandra se pica com os pais dela, a Meshi recebe a notícia de que os pais vão conseguir visitar ele e a mãe de Spencer aparece na visita. Momento lindo lacrimal debulhante. Ilonka tá arrumando as bagagens e recebe a visita de Hatch, o amigo lá de Anya. Eles trocam ideia e quando ela mostra a boneca da perna quebrada, ela tá inteira como nova. Ficando claro que Anya cumpriu o pacto e mandou o recado de que no além tem uns cursos brocantes de restauração de biscuit. Kevin termina o namoro. À noite, eles estão esperando Ilonka e ela chega, não se foi não. Kevin conta o esperado final da história de Slasher martelante e é da hora. Ilonka aproveita que ele fez isso, que também já passou da metade do último episódio da série, e conta o resto lá da dela da bruxa. Mas não consegue e quem se escala para terminar para ela é Sherry, tentando se aproveitar da historinha da outra porque não fez a dela. Lembrando dos meus trabalhos de grupo no 2º grau, a galera ficava pirada comigo. Mas aí todo mundo começa a piruar a narrativa. Essa história meio que serve de conclusão e é bacana por 2 motivos. O primeiro, para mostrar que tem coisas que a gente pode mudar e tem outras que não. O segundo é que a morte é natural e quando inevitável, por mais que doa, a gente tem que aceitar porque não tem jeito. E o terceiro é que apesar de dar uma ideia de felicidade após a morte, para também não meter um final brutal, não dá solução mágica para o problema dos adolescentes, porque aí seria até irresponsável com quem está passando por isso ou conhece alguém nessa situação. Por mais que seja cruel dizer isso, há momentos que não dá para deixar a esperança ser a última a morrer não. Melhor é se preparar para o que é inevitável. Na saída, Kevin fala para Ilonka que acabou o namoro e que gosta dela. Ela fica relutante dizendo que vai morrer, ele rebate de que vai também, mas que isso é um motivo bem merda para não viver e se beijam. E eu só não me debulhei em lágrimas porque eu já estava desidratado assistindo a série e tomando soro caseiro. A câmera segue a doutora Stanton e para em uma matéria de jornal uma foto do véio e da véia como os primeiros donos da propriedade, resolvendo um dos maiores mistérios da trama, revelando que eles não são a mesma pessoa, o que pessoalmente me frustrou. O lance do fantasma crossdresser era bem mais interessante e original. A grande surpresa é quando Stanton tira a peruca, revelando a tatuagem de ampulheta na nuca, indicando que ela é a louca do chá que matou o povo. E véi, em momento nenhum deu pra ver que ela tava de peruca, bem que podiam indicar a peruqueira dela para o Doutor Estranho.
Boa série de terror adolescente. Recomendo. E é isso aí. Não esqueça de tocar no canal, se inscrever no sininho, deixar um comentário enaltecendo a minha simpatia. Deixe like lá no joinha e compartilhe essa parada com os amigos. Ajude-nos a divulgar o canal para ver se a gente cresce, pai. Segue nós no Instagram e até o próximo Resenhando as Paradas.